contexto geral, por exemplo. Ah, comprei o carro novo, tô feliz pra caramba. Beleza. A mulher chega em casa, a mulher brigou comigo. Com o carro novo, já tô puto da vida. Entende? Então, esse tipo de oscilação do humor é uma coisa comum, que é uma coisa que é ser humano. Isso Tá. não é né, uma doença, e não sei se necessariamente isso é a mesma coisa que, que felicidade, assim. Porque quando as pessoas falam sobre felicidade, né, a coisa que eu mais penso é, eu vou ser felizes para sempre, né? Eu não sei se talvez eu acredite muito nisso. Acho que acredito que você vai ter períodos da sua vida, meses ou até às vezes anos, em que você tá assim muito mais feliz, mais se sentindo mais realizado, com mais completo, mais todas as outras sentimentos bons, e vão ter períodos até mesmo dentro dessas semanas ou desses meses que a gente tá falando, em que você vai ficar um pouco mais triste, porque, né, brigou com alguém no trabalho, teve uma morte na família. Então eu não sei se isso é uma opinião minha, tá? Não é uma opinião como médica. Tá. Vejo talvez a felicidade como algo constante. Legal. Boa. Quais são os sinais sutis ali, aqueles bem levinho que, tipo, putz, ele tá à beira de um colapso emocional? Dá pra notar isso, o parceiro que tá em casa, pra quem tá assistindo, pra quem vai assistir, eu consigo me antecipar isso dentro da minha casa com um parceiro, com um filho, etc? Acho que sim, né? Claro que isso, talvez as coisas que eu falar agora vai mudar de doença para doença, né? Então, pensando nas mais comuns, né, que a gente mais vê no consultório, depressão e ansiedade. Então, quais são os primeiros sinais que a gente vê? Tá. Então, o paciente muitas vezes começa com uma dificuldade no sono, seja para iniciar, para manter o sono, às vezes acorda cada manhã e não consegue mais dormir. A gente vê que o paciente muitas vezes ou começa com uma tristeza ou com uma irritabilidade importante, né? Então as pessoas têm a impressão que todo mundo está deprimido tem que estar triste. Mas não, tem paciente quando fica deprimido fica irritado. Então, Tá. por exemplo, criança e adolescente, é até muito mais comum a criança ou o adolescente ficarem irritados no episódio depressivo do que triste. Muitas vezes a pessoa começa a ter uma falta de prazer até em coisas que ela sempre gostou. A gente chama esse sintoma de anedonia. Então, vamos dizer, uma pessoa que sempre gostou de ler, do nada para de ler, para de sair com amigos, para de fazer as coisas, fala sobre uma sensação de um esforço maior para fazer coisas que sempre fez. Muitas vezes tem uma alteração no apetite, seja para mais ou para menos, né? O mais comum na depressão é ser menos, né? Você tem uma inapetência. Tá. Eu acho que os primeiros sinais, talvez, na minha visão, seria uma mudança de comportamento. Então, uma pessoa, né? Não tô nem dizendo aquela pessoa que sempre foi muito feliz, animada e tudo mais, mas uma pessoa sempre foi normal, mas agora já tá com uma dificuldade, você consegue ver uma dificuldade maior para sair para trabalhar, no fim de semana já não sai mais e era um momento que poderia sair, começa a reclamar que tá com dificuldade para dormir, que tá comendo menos. Então são coisas que a gente precisa ficar atento, porque uma coisa que eu sempre falo com os pacientes é isso, né? É vir nesse momento, não esperar naquele momento que já tá assim, com uma ideação suicida estruturada, que aí já é tipo assim, a angústia, o pico da crise. E aí a gente sabe que tem muitos pacientes que vêm só nesse ponto, assim. Sim, boa. Boa, isso é muito legal comentar sobre isso, porque, porque é algo que, infelizmente, tá aí todo dia, né? E falando um pouco ainda sobre isso, pô, a gente falou de um sinal sutil e tal, mas aí tem algum comportamento que parece normal já, que pode ser um grito de socorro também? Porque às vezes a gente dá aquele sinalzinho aqui, outra vez, pô, tem alguma coisa errada, mas tem uma pessoa que tá tão normal, de repente, puf, estourou uma bomba, você fala, meu, não acredito. Ele nunca me mostrou, ele nunca percebi, não. Será que ele sempre te mostrou por parecer normal e você que nunca percebeu, por exemplo? A gente sabe que tem muito preconceito com doenças mentais. Existe um tipo de transtorno de personalidade, que é o transtorno de personalidade borderline. Geralmente são pacientes que têm uma dificuldade muito grande de lidar com frustrações. Quando frustrado, muitas vezes tem uma desregulação emocional. Então, já ouviu falar quando as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa é muito bipolar, uma hora tá assim, outra hora tá assim? Isso aí não é bipolaridade, isso aí é transtorno de personalidade. É mais sugestivo de transtorno de personalidade que bipolaridade. Na bipolaridade, a gente até pode ter essas oscilações do humor. Geralmente, elas demoram, às vezes, semanas a meses, tá? Tem pacientes que a gente fala que tem uma ciclagem rápida, mas mesmo assim, é uma coisa que dura 7 dias. Essa pessoa que acordou bem, alguém falou um negocinho, a pessoa ficou irritada, já tá triste, aí à tarde já tá super feliz, isso aí é muito mais uma questão de um transtorno de personalidade. E aí, por que eu tô falando isso? Muitas vezes pacientes familiares ou pessoas que convivem com esse tipo de paciente que tem esse transtorno de personalidade, um dos outros critérios é muitas vezes ou ameaças repetitivas de suicídio ou às vezes até tentativas. E aí muitas vezes as pessoas falam se esses pacientes trazem esses pensamentos de morte e aí familiares ou pessoas próximas assim acham que é exagero,
que é só brincadeira, ou que é só, assim, talvez uma tentativa de mobilização da pessoa. Então, você perguntou, comecei a falar disso porque você perguntou, assim, de um sinal. Eu acho que grande maioria dos pacientes estão dando sinais, talvez não seja um sinal, né, para o pessoal do trabalho, mas assim, para as pessoas próximas, é muito difícil você não perceber nenhum tipo de alteração, seja na forma de falar, até às vezes até o conteúdo das coisas que fala, né? O paciente que está deprimido, muitas vezes ele começa com um discurso de menos-valia, assim, de que desesperançoso, de que a vida não serve para nada, não sinto que as coisas nunca vão melhorar. Então, às vezes até no bate-papo entre, né, um familiar e o outro, você consegue pegar. A questão é, o quanto será que as pessoas estão atentas para isso? Mais uma vez, acho que hoje em dia a gente melhorou muito do preconceito com as doenças mentais, mas ainda assim, hoje em dia tem muito preconceito, tem muito daquilo de que, depressão e preguiça, é falta de vontade, e não é. Não é. Acho que só, ou quem teve um familiar bem próximo que ficou deprimido, ou então uma pessoa que teve, só assim a pessoa consegue entender o quanto é duro, assim, o quanto assim, não é falta de vontade. Às vezes a pessoa assim, tenta muito, mas assim, não consegue levantar pra escovar o dente. Já vi paciente que ficou 10 dias sem tomar banho. Boa. Falando de preconceito, tipo, você diagnosticou alguém da minha família lá muito próximo a mim, ele vai ter que tomar antidepressivo, ele vai ter que tomar um ansiolítico, que fala, né? Aí eu vou lá e falo, não vai tomar isso não, isso aí vicia. Amei essa pergunta, gostei muito. Acho que temos algumas coisas em relação à medicação. Então, primeiro, nem todo mundo faz tratamento psiquiátrico precisa estar em uso de medicação. Essa era a primeira informação que eu queria passar. A segunda, existem medicações da psiquiatria que viciam. Não vou dizer que não. Quais são elas? Por exemplo, psicoestimulantes, então, Ritalina, Venvanse, Concerta, benzodiazepínicos, que é Rivotril, Frontal. A grande maioria das medicações que a gente usa para tratar a depressão e a ansiedade não entra em nenhuma delas. Então, não causam dependência. Então, antidepressivo, principalmente antidepressivo, antipsicótico, estabilizador de humor, não são medicações que causam dependência. O que acontece? Existem algumas classes de medicações que, principalmente essa que eu tô falando é de um antidepressivo, que é o que a gente chama de dual, que faz a recaptação de serotonina e noradrenalina, que algumas pessoas podem ter uns sintomas que a gente chama de síndrome de retirada. O que é isso? Às vezes só de atrasar, então eu tomo todo dia às 11 da manhã. Hoje não tive um compromisso, vou ter que tomar 1 da tarde. Às vezes, só desse atrasar, ou às vezes de esquecer, tem uma sensação de mal-estar. E isso não é que está dependente da medicação, é porque essa classe de medicação tem uma meia-vida, uma duração no corpo curta. Então é como se fosse assim, o receptor está sendo lá ativado com a medicação. E aí quando fica sem, ele como se sentisse uma falta. Passou uma semana, você melhora desses sintomas. Passou uma semana sem tomar o remédio, você melhora desses sintomas. Então, existem remédios da psiquiatria que viciam. A grande maioria dos remédios que a gente passa para tratar a depressão, a ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade ou outras doenças não causam dependência. E mesmo medicações que têm esse potencial de causar dependência podem ser usadas. Vou dar um exemplo. Vou começar um tratamento para você de ansiedade. Você é uma pessoa que, além de ter essa sensação de cabeça cheia de pensamento, de ter uma tendência a achar que tudo vai dar errado, você também tem episódios agudos de sintomas ansiosos. Então, 1 ou 2 vezes por dia, por uns 30 minutos, você sente o coração acelerar, a mão tremer, uma falta de ar, um desconforto no peito. Muitas vezes, quando o mecanismo de ação de entrar com antidepressivo, toda vez que a gente entra com antidepressivo, nas primeiras 2 a 4 semanas, tem um negócio pelo mecanismo de ação que pode ter uma leve piora dos sintomas. Então, seja da depressão ou da ansiedade. Então, eu brinco com meus pacientes que é até uma coisa que eu sempre tenho que orientar, porque senão o paciente começa o remédio e fala assim, meu Deus, eu vou parar isso aqui. Então, por conta disso, a gente muitas vezes, às vezes, entra com antidepressivo e nesse primeiro mês de tratamento, que tem esse período que pode ter essa piora, às vezes passa, por exemplo, um Rivotril SOS. Não para usar todo dia, mas para quando tiver uma crise, pode usar um comprimido. Tá. E aí a ideia é que conforme o tratamento antidepressivo, que o tratamento para ansiedade é antidepressivo, conforme ele vai melhorando os sintomas de humor, você vai cada vez menos precisar dessa medicação SOS. Então, resumindo tudo, existem medicações que viciam, a grande maioria que a gente passa não tem esse potencial de causar dependência, e mesmo as que têm esse potencial, não necessariamente todo paciente vai ter. Então, TDAH, a gente vê pacientes que tomam Ritalina desde os, 8 anos, e tá agora com 35, e
fica no fim de semana sem tomar, não tem essa sensação de não ter uma abstinência por conta da medicação. Tá. E aí agora o outro ponto da medicação que eu acho que seria importante a gente trazer é que muitas pessoas falam sobre, não só sobre ficar dependente, mas de, eu vou ter que tomar a medicação o resto da minha vida. Não. O que a gente tem, né, de estudos, né? A gente tem alguns estudos que avaliaram quanto tempo de tratamento será que a gente deveria manter o paciente. Então, isso que eu tô falando é mais de depressão e ansiedade, tá? Porque vai depender de outras doenças, esquizofrenia, são outras coisas. Essas doenças, a gente tenta fazer o tratamento por 12 meses após a remissão. Então, vamos dizer, começamos o tratamento para você agora em abril. Você remitiu dos sintomas em julho desse ano. A gente vai fazer uso da medicação até julho de 2026. Por quê? Tem estudos mostrando que no futuro, esse uso um pouco mais prolongado da medicação provoca menos chance de que no futuro, se você tiver um novo episódio depressivo, de que você precise de tratamento medicamentoso. Porque o tratamento da terapia, da medicação, ele vai te fazendo criar resiliência. Então, para que talvez em um outro momento que acontecer alguma outra coisa, né? Porque muitos episódios depressivos geralmente vêm de um fator desencadeador. E todo mundo vai ter um fator desencadeador. Todo mundo vai perder alguém da família, vai terminar um relacionamento, vai sair de um trabalho. Então, a ideia é que fazendo esse uso mais prolongado do remédio, talvez daqui 5 anos, quando você tiver um novo episódio depressivo, você não precisa entrar de novo com remédio. Só a terapia, só a atividade física, a dieta balanceada vai dar conta desses sintomas.